Oi turma, vocês estão bom? Gente, todo mundo sabe que quando a gente navega na internet, tem uma série de computadores coletando nossos dados. Esses dados são informações sobre nós, incluindo gostos, interesses e comportamentos. E mais importante, esses dados são utilizados para descrever quem a gente é, comparar a gente com outras pessoas que têm o mesmo interesse que nós e principalmente prever o que a gente quer comprar naquele momento, para que essa empresa ofereça isso para a gente e aumente a chance da gente comprar dela. Imagina só, gente, o Google sabe mais sobre você do que o seu crush. É sim, gente, e não é feitiçaria, é tecnologia. E tecnologia baseada em quê? Tchan, 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 bioestatística. Afinal de contas, dados são a matéria-prima da bioestatística. E para entender como que bioestatística funciona, a gente tem que entender o que são esses dados. Eu sou o professor Robert e a aula de bioestatística de hoje é sobre dados. Gente, todo o trabalho de bioestatística começa com uma boa pergunta que vai levar no final a uma boa resposta. Para ir da boa pergunta até a boa resposta, eu preciso de dados. Esses dados é que vão me fornecer a evidência científica necessária para eu comprovar a pergunta que eu estou querendo responder. Como, quando, qual, onde, quem, quantas? Essas perguntas iniciam vários questionamentos dentro das ciências biológicas, mas não importa qual é a interrogação, independentemente do questionamento, para responder ele você precisa de dados. É a partir dos dados que você vai conseguir responder sua pergunta. São os dados que vão indicar qual é a resposta mais provável. Vai por mim, é mais confiável do que a astrologia. Mas o que diabo é um dado, né? Dado é um registro de uma característica, um atributo de um organismo, um fenômeno ou uma entidade biológica. Pode ser de célula, pode ser de tecido, pode ser de moléculas bioquímicas, pode ser de organismos, espécies, populações, ecossistemas, até mesmo questões relacionadas com fenômenos naturais. Todos esses objetos de estudo da biologia podem ser caracterizados e essas características podem ser medidas matematicamente. Para que serve dado? O que eu vou fazer com isso? Bom, o dado tem 4 aplicações principais. Você pode usar para descrever o organismo, você pode usar para comparar esse organismo com outros organismos semelhantes. Você pode usar isso também para relacionar essa característica com alguma outra característica, ou você pode usar esse dado para prever o que vai acontecer com aquela unidade biológica numa determinada situação. Vê, por exemplo, o caso desse peixe. Vamos supor que eu esteja querendo saber qual que é o tamanho desse peixe. Então, tamanho eu vou medir aí como comprimento que vai do rosto do peixe até o fim da sua cauda, que vocês podem ver aí pela medição da régua que deu mais ou menos 9 centímetros. Eu posso usar esse dado, 9 centímetros de comprimento, para descrever o tamanho desse peixe. Ou eu posso comparar esse dado com o mesmo dado, né, tamanho, comprimento, de outros peixes para saber o quão esse peixe é particular e o quão ele é comum. Eu posso relacionar o tamanho desse peixe com alguma característica ambiental, como por exemplo, quanto alimento ele come, ou eu posso prever quanto tempo demora para esse peixe chegar nesse tamanho se eu der uma quantidade constante de alimento. Então a gente percebe que o dado é uma ferramenta muito interessante e útil para se poder estudar os organismos biológicos. Então por isso que dado e bioestatística estão aí no centro da biologia. Uma não vive sem a outra. Gente, existem 2 tipos de dados principais: os quantitativos, que são medidos em números, e os qualitativos, que são medidos em categorias ou classes. Dentre os quantitativos, o mais comum é o dado contínuo, que é aquele que é medido muitas vezes por algum equipamento. Ele é um número meio que infinito e infinitamente divisível, ou seja, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 2,3 e assim por diante. Normalmente esses dados são coletados utilizando instrumentos como régua, paquímetro, trena, balança, pHmetro,
termômetro, voltímetro, entre vários outros instrumentos que fazem medição. Que mede volume mesmo. Já os dados discretos são semelhantes aos dados contínuos, porém eles não necessariamente são infinitos e nem infinitamente divisíveis. Normalmente são dados de contagem, quando você conta uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, mas não existe não existe 1,5 unidade ou 2,7 unidades, é sempre um número inteiro. Já os dados qualitativos, eles podem ser nominais ou ordinais. Todos os dois tipos são categorias, que normalmente são descritas com símbolos, siglas ou palavras. Os dados nominais, eles normalmente são categorias, como por exemplo cor, como por exemplo espécie, ecossistema, clima, tudo isso são categorias. Já os dados ordinais, eles também são categorias, só que como o nome diz, ordinal, eles remetem a uma ordem. Então existe um que vem primeiro, depois vem o outro, depois vem o outro e assim por diante. Como por exemplo, pequeno, médio, grande, gigante, pesado e leve. Professor, que tipo de dado eu vou coletar? Daí depende da sua pergunta. E é sempre bom lembrar que todos esses dados são intercambiáveis. Você pode transformar um dado contínuo em um dado categórico, um dado contínuo em um dado discreto. Depende se você vai usar instrumento ou não e se o seu objetivo ou sua escala de trabalho está adequado para aquele tipo de dado. Bora ver aqui 5 exemplos de dados e vamos tentar classificar eles nos seus tipos. Senta que lá vem a história. Então o primeiro exemplo traz cor do cabelo. Cor do cabelo é medido de forma qualitativa, nominal. Pode ser preto, pode ser castanho, pode ser loiro, pode ser ruivo. Mas a cor do cabelo também pode ser medida de forma quantitativa. Já viram que nas caixas de tinta tem sempre um número que remete à cor? 1.2, 5.4, isso também é um modo de medir a cor do cabelo. Ou se você for mais preciso ainda, você pode medir a concentração de melanina no fio do cabelo. E aí você tem quantitativo contínuo, bastante preciso, inclusive medido por um instrumento. No segundo exemplo, a gente tem folhas de uma árvore. Folhas de uma árvore pode ser medidas de forma quantitativa, ou seja, você vai lá e conta quantas folhas tem naquela árvore. Isso daria um dado discreto. Mas se você pesar a quantidade de folhas dessa árvore e ver que tem lá 1 kg de folha, 5 kg de folha ou 6,5 kg de folha, você já tem um dado que também é quantitativo, mas agora ele é contínuo e você usou um instrumento para medir, como a balança. Mas você também pode fazer essa medida de forma qualitativa, ou seja, você pode avaliar se aquela árvore tem muita folha ou se aquela árvore tem pouca folha. Então são duas classes. Se são classes, é qualitativo do tipo nominal ou ordinal. Nesse caso seria do tipo nominal, porque você só tem duas categorias. Mas se você colocasse, por exemplo, pouca, muita, intermediário ou nada, aí você já tem 4 categorias que tem uma ordem, não é? Nada, pouco, médio e muito. Então você já tem um dado qualitativo do tipo ordinal. No terceiro exemplo, genes codificadores, você já tem um tipo de dado que pode ser um dado quantitativo, se você, por exemplo, contar quantos genes codificadores tem naquele fragmento de DNA. Mas se você for pesar essa quantidade de genes lá numa microbalança, você vai ter um dado que é quantitativo, mas é um quantitativo contínuo. Se você também utilizar classes, como por exemplo, muitos genes codificadores ou poucos genes codificadores, ou então dizer especificamente quais são as categorias de genes
codificadores, por exemplo, genes do tipo A, do tipo B, do tipo C, você vai ter um dado que é qualitativo, que pode ser ordinal, se for muito, médio e pouco, ou então nominal, se for genes do tipo A, do tipo B e do tipo C. E por último, o exemplo de notas dos alunos, né? Então, novamente, pode ser um dado quantitativo se você está medindo a nota em 1, 2, 3, 4, 10 e assim por diante. Ou então pode ser um dado qualitativo, se você considera que a nota do aluno é ruim, médio ou satisfatório, certo? Então, gente, fica bem claro nesses exemplos que não é obrigatório que o dado seja qualitativo ou que ele seja quantitativo. Tá, vamos ver então o exemplo didático para a gente entender como formular uma pergunta e que tipo de dado a gente tem que coletar para responder essa pergunta. Então, gente, imagina que você está estudando uma árvore, vamos supor aí, da espécie da cajazeira, que é comum aqui no Ceará, né? Então, vamos supor que você está estudando, vamos supor que tem aí no seu quintal, e você quer responder a pergunta: qual é o tamanho da minha árvore de cajazeira? Então, tamanho é uma medida abstrata, certo? Várias coisas podem representar tamanho, várias medidas podem representar tamanho. Por exemplo aí, ó, altura, largura do tronco, volume, circunferência da copa, profundidade da copa, quantidade de galhos, quantidade de folhas, espessura da raiz, comprimento da raiz, espessura da casca, peso, biomassa. Todos esses dados representam o tamanho da cajazeira e qualquer um que você quiser utilizar vai ser um dado válido. Esses dados, né, essas características são chamadas de variáveis. Então beleza, você foi lá e decidiu que você vai medir o tamanho da sua cajazeira a partir da variável altura. Então, para medir a variável altura, você pode utilizar de diversas unidades de medida e extrair dados tanto quantitativos quanto qualitativos. Bora ver como que fica a altura da cajazeira para cada um desse tipo de dado. Beleza, então se você utilizou uma trena para medir essa cajazeira, você mediu em metros, centímetros e milímetros, ou seja, foi uma medida infinita e infinitamente divisível, logo uma variável contínua. Nesse caso aí a gente vê que a cajazeira teve 10 metros de altura. Se você utilizou como unidade de medida pés, então você contou quantos pés são necessários para atingir a altura total dessa árvore, o que deu no caso 33 pés. Então é uma variável quantitativa, porém ela é discreta, porque não existe meio pé, certo? Agora, se você mediu a altura dessa árvore em termos de classe, por exemplo, se ela é uma árvore, ou seja, ela é grande, ou se ela é um arbusto, ou seja, ela é pequena, então você tem uma variável que é qualitativa, do tipo nominal. Porém, se você usou classes também, mas essas classes têm uma noção de grau, né, de ordem, então você tem uma variável qualitativa ordinal, como por exemplo, se a árvore é pequena ou baixa, média ou grande, alta. Certo, então eu defini que eu vou utilizar uma trena para medir a cajazeira e eu vou medir essa cajazeira em metros. E depois que eu medi, eu percebi que a minha cajazeira tem 10 metros. Então, como eu medi uma cajazeira só, essa cajazeira é a minha unidade informativa. Todo objeto que você extrai o dado é uma unidade. Mas é lógico que esse dado só serve para falar da cajazeira que tem no meu quintal. Se eu tivesse uma pergunta mais ampla e quisesse saber qual é a altura de uma cajazeira qualquer, não necessariamente a minha cajazeira, daí não adianta eu medir só uma cajazeira. Essa cajazeira pode não representar as demais cajazeiras que existem. Então eu preciso fazer uma medida mais ampla. Eu preciso medir todas as cajazeiras que eu conheço. O conjunto de todas as unidades informativas é chamada de população. Então, se eu quisesse saber se todas as cajazeiras têm 10 metros, igual a cajazeira do meu quintal, eu ia precisar medir
todas as cajazeiras que compõem a população de cajazeiras que tem aqui na minha cidade, ou que tem no meu país, ou se possível, todas as cajazeiras que tem no mundo. Sorte minha, aqui na minha região eu só encontrei 30 cajazeiras, então medir a altura dessas 30 cajazeiras é algo possível. Eu chamo de população o conjunto de unidades informativas que contém toda a variação do atributo que eu estou medindo. Esse atributo, que é a característica, eu vou chamar de variável. Todos os valores que ele assume na população eu vou chamar de variação. E cada valor individual eu vou chamar de dado. Nesse exemplo didático, cada bolinha é uma unidade e o conjunto das bolinhas é a população. Essas bolinhas têm uma característica, ou seja, um atributo, que é a cor. E cada manifestação da cor é um valor. Então você tem laranja, amarelo, azul ou verde. Essas 4 cores é a variação desses valores, 4 cores diferentes. E toda vez que eu meço essa cor, por exemplo, a primeira bolinha é alaranjada. Esse é um dado sobre a primeira bolinha. A segunda é amarela, um dado sobre a segunda bolinha. E assim por diante. Quando eu meço todas as unidades informativas que tem numa população, eu faço um censo. Igual o IBGE faz um censo a cada 10 anos para saber informações sobre todos os brasileiros. O censo é a medida de todas as unidades. No caso, se eu quisesse saber a altura das cajazeiras aqui da minha região, eu teria que medir todas as 30 cajazeiras. Olha só, eu fiz isso. Confere aí quais foram os valores encontrados. Então, gente, depois de eu ter feito o censo, a gente consegue ver aí nesse quadro os 30 valores que representam os 30 dados, né, as 30 medidas de altura de cada uma das 30 cajazeiras que existem aqui na minha região. Então, por exemplo, algumas tiveram 10 metros, outras tiveram 9 metros, outros tiveram 16 metros. Como vocês podem ver, esse dado varia bastante. E é por isso que o conjunto de medidas de uma população é chamado de variável. Só por aí a gente já percebe que a cajazeira do meu quintal não necessariamente representa toda a população, porque você vê que tem cajazeiras mais altas e também tem cajazeiras mais baixas. Então, se eu tivesse considerado só a cajazeira do meu quintal, eu estaria subestimando a altura das cajazeiras para essas mais altas e superestimando para essas mais baixas. Por isso, gente, que é tão importante a gente medir todas as unidades da nossa população, porque só assim a gente vai ter uma ideia do quanto que os valores daquele dado podem variar e assim entender melhor quais são os possíveis valores que aquele dado pode assumir. Nem sempre vai ser possível você coletar os dados de toda a população. Então você vai ter que fazer uma amostra. Gente, uma amostra é o subconjunto de uma população, ou seja, uma parte daquela população. Qual é o tamanho que essa parte vai ser? Depende do estudo que você está fazendo. Mas é muito importante que essa amostra ela seja de fato representativa da sua população. O que seria esse representativo? Ela tem que ter toda a variação do atributo que você encontra na população. Então, por exemplo, se o atributo cor varia entre laranja, amarelo, azul ou verde, se eu for tirar uma amostra dessa população, é importante que essa amostra tenha todo ou quase toda essa variação, ou seja, que ela tenha verde, amarelo, laranja e azul. Senão ela não é uma amostra representativa, ela vai estar deixando uma variação de fora. É lógico que muitas vezes a gente não sabe se a gente está mostrando toda essa variação. Existem técnicas para garantir que a gente amostre o máximo da variação possível. Eu vou ensinar essas técnicas numa aula mais futuramente. Porém, a gente sabe que o tamanho dessa amostra vai depender mais de fatores relacionados com o pesquisador. Como, por exemplo, o quão preciso ele precisa que essa amostra seja em termos de representatividade, quanto de dinheiro, de recurso que o pesquisador tem para fazer a coleta de dados, a logística do campo, se é fácil, se é difícil coletar esses dados, e o tempo que o pesquisador dispõe para poder fazer essa coleta.
Na verdade, quase todo trabalho de biologia é baseado em amostras, porque são raríssimos os casos onde a gente consegue medir tudo. No caso das minhas cajazeiras, como eram 30, eu poderia medir só uma parte dessas, vamos supor 10 cajazeiras. Medindo esse 1/3, eu poderia garantir que eu estou pegando uma variação representativa da variação real desse dado. Como está mostrando aí nessa tabelinha, onde vocês podem ver os 10 dados que eu amostrei dessas 10 cajazeiras. Então a gente vê que tem cajazeiras pequenas, como de 8 metros, cajazeiras grandes, como de 16 e 14 metros, e cajazeiras intermediárias, como as do meu quintal, que tem 10 metros. Isso é bastante semelhante à variação que eu tinha observado quando eu medi todas as 30 cajazeiras. Então essa amostra, ela, apesar de não ser a população inteira, ela representa essa população. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Então a gente lembra que eu queria saber qual era o tamanho da cajazeira. Tamanho era o atributo. E eu fiz uma medida, que foi a altura da cajazeira. Para fazer essa medida, eu fui atrás dos 30 indivíduos de cajazeira que tinha aqui na minha região. Só que, como eu não podia mostrar todos os 30, eu amostrei uma parcela, ou seja, eu amostrei 10 cajazeiras. Dessas 10 cajazeiras, eu tirei os dados que supostamente estão representando os dados da minha população. Nesse quadro, então, vocês podem ver os 4 tipos de dados que eu poderia ter extraído desse exemplo das cajazeiras. Então, se eu tivesse medido a altura da cajazeira em pés, eu teria uma variável qualitativa discreta. Então seria, por exemplo, 30 pés, 36 pés, 24 pés, 42 pés e assim por diante. Se eu tivesse medido a altura da minha cajazeira com uma trena em metros, aí eu teria um dado contínuo. Então vocês veem aí que algumas foi 10 metros, outras 12, outras 8, 14 metros e assim por diante. Eu poderia também ter medido a altura da cajazeira de forma qualitativa. Então vocês veem aí que esse dado poderia ser nominal, como por exemplo, se é uma árvore, ou seja, alto, ou se é um arbusto, baixo, ou poderia ser ordinal, como por exemplo, baixo, médio e alto. Depois que eu coleto todos os dados, eu preciso armazenar esses dados de forma segura. E a melhor forma de armazenar dados é num banco de dados. O banco de dados é uma planilha, um arquivo de planilhas, onde você vai deixar registrado quais foram as amostras que você coletou e quais foram os valores da sua variável medida, os dados que correspondem a cada uma dessas amostras. Dá uma olhada. Esse quadro, então, representa o banco de dados para a altura das cajazeiras. Então, o banco de dados normalmente é um quadro que possui linhas e colunas. Nas linhas você coloca as amostras. Então vocês podem ver que as linhas vão de 1 a 10, representando as 10 amostras que eu fiz. E nas colunas você coloca as variáveis, ou seja, quais foram os atributos que você mediu. No caso aqui são 4 do mesmo atributo. Todos os 4 são altura, mas são diferentes dados. Nas células, que são cada uma dessas caixinhas, você vai colocar o dado medido. Então, se você está falando da variável altura medida em pés, você vai colocar quantos pés deu para cada árvore. Se for em metros, quantos metros deu para cada árvore e assim por diante. Depois você salva esse arquivo, por exemplo, em Excel, você salva no seu computador ou numa nuvem de dados na internet. Deixa bem seguro para você poder consultar ou qualquer pessoa consultar a qualquer momento. É isso, meus queridos, é o fim da nossa aula. Agora o poder é de vocês. Assistam novamente se preciso, mas também leiam o livro e façam os exercícios. Lembre-se, é um olho na tela e o outro no livro. Nos vemos na próxima aula.